Eu falo muito para as pessoas que estão fazendo uma transição de carreira que elas se acostumam a defender uma marca. A pessoa era quase aquele executivo. Você não é o seu sobrenome, você é o sobrenome daquela companhia. Você depende daquela companhia para aparecer na frente de alguém, ser alguém? Cara, não. Então a gente treina muito esse negócio da marca chamada você. Nós somos uma marca. Mais que um podcast. O Papo de Progresso, Jorge? Para benefício de muitos. É para benefício de muitos, é um grande testamento de ideias. Hoje eu estou muito feliz, você espectador que nos acompanha ao longo desses 5 anos. Já conversamos com Verônica Vassalo, embaixadora da ONU, já conversamos com pessoas intencionais como Felipe Rocha, Ícaro Bonfim, um dos maiores influenciadores brasileiros. Só que hoje, na questão de investimentos, carreira e perrengue, porque uma pessoa que tem mais de 20 anos de estrada não tiver perrengue para compartilhar, eu fico meio desconfiado, Jorge. É verdade. Para mim é um prazer acompanhar, fazer parte disso, né? Tenho 3 amigos na mesa. Acho que esse episódio vai ser um dos mais especiais que eu já tive a honra de participar. Muito obrigado. Uma grande honra estar com essas pessoas maravilhosas, em oferecimento, obviamente, da nossa querida Lufema. A Lufema, ela tem valores percebidos, eu posso falar como amigo, como cliente, como pessoa que faz parte desse ecossistema. Eles são íntegros, eles têm a capacidade de colocar todos os clientes no mesmo ecossistema, no mesmo hub. Acho que a gente pode falar sobre isso. Eles são visionários e, melhor de tudo, são pessoas com visão de negócio que traz alavancagem patrimonial. Esses dias eles me contaram que tem um segredo aqui na logo, e eu já vou jogar essa pro meu amigo Arthur, que tá aqui com a gente. Arthur, conta pra nós, o que significa essa logo maravilhosa? Gabrielzão, esse logo significa que tá na hora de você fazer o seu consórcio. O L ali da Lufema é um relógio em movimento, porque a gente entende que o tempo é o bem mais precioso. E a gente lida muito bem com o planejamento financeiro, ajudando os nossos clientes terem maior tempo de vida e maior qualidade de vida. Maravilhoso. Eu já vou passar aqui para o nosso querido convidado. Tem uma reflexão, Jorge, que eu amo, que norteia a minha vida. Feliz daquele ou daquela que transfere o que sabe e aplica o que ensina. E o Emerson Soares, pela nossa troca, pelo nosso alinhamento, é uma pessoa que tem essa humildade. Provérbios fala que a humildade antecede a honra. Emerson, seja bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui com a gente. Ô, Gabriel, a honra é minha. Obrigado. É melhor espalhar do que juntar, né? Então, se a gente tiver um pouco, que seja para passar para os nossos amigos, sempre é gostoso contribuir. E eu tô aqui entre feras, né? Você não pode falar nada com esses caras aqui. 2 irmãos, 2 amigos. Tô lá fora com o Jorge, né? Ele não me pergunta o que eu faço. Aí você vai aqui com o Arthur, você fala o logo. O logo já entra ali com o consórcio, com a alavancagem. São vendedores natos, 2 colegas que eu respeito muito. Então, privilégio fazer parte e contribuir nesse papo de planejamento. Uma grande honra tê-lo conosco. E para a espectador que nos acompanha, graças a Deus, essa nossa mensagem está chegando para mais de 44 países. São mais de 100 episódios gravados. Emerson, o que é importante saber sobre você, sobre a sua jornada? Se você fosse escolher 3, 4 pontos que destacam a sua caminhada até aqui, seja pessoal, seja profissional, o que você compartilharia com a gente nesse momento inicial de episódio? De saída que eu sou cristão, filho de Deus, marido da Sheila que tá aí fora, é minha segurança, pai da Tainá e da Larissa, minha família que tanto me orgulha. Uma vida simples, como a maioria de nós, né? Sonhador, lá buscando sempre transformação. E essa ambição, esse desejo de fazer algo maior sempre me movimentou e me trouxe a caminhos diferentes. Então, compartilhar toda essa questão espiritual e o desejo de vencer foi algo sempre que moveu minha vida e me trouxe até aqui. Você comentou com a gente que teve um livro, eu também gosto dos livros, eles conversam comigo, que ele foi um grande diferencial na sua jornada. Conta um pouquinho sobre isso. Você deve estar falando do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, vou entrar já um pouco na minha... A história é longa, hein, Jorgito? Vambora. Falar de quando a gente começou, já faz 30 anos, já que eu trabalho. Antes disso, jogava bola. Tu jogou bola? Joguei, gosto, mas sou ruim. Sou ruim. Joguei bola, joguei bem. Mas descobri em um determinado momento que era difícil ali, né? E influenciado pela família, resolvi seguir os caminhos tradicionais ali e fui trabalhar. Então,
Há mais de 30 anos eu entro pelo mercado financeiro, iniciando ali minha faculdade como estagiário ali através do Banco Noroeste, uma carreira como bancário, sempre na área comercial. E durante essa carreira durante a carreira do mercado financeiro como CLT, eu sentia coisas diferentes ali, o desejo, alguma coisa me deixava incomodado. Talvez a falta de liberdade, apesar de eu receber muito treinamento, quando a gente entra nessas áreas, né, nesses mercados, a gente é muito treinado, o mercado financeiro tem muita grana para treinar, então as pessoas que estão lá são treinadas, são bem treinadas, aprendem a lidar com essa questão da meta, do compromisso com o resultado, tem muita pressão, né? Mas tinha algo que me incomodava e eu não entendia. Aí, com 28 anos ali por ali, Gabriel, fazendo a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, isso já faz 28 para 51, já estamos falando mais de 23 anos. Cara, e ele começa a falar ali da corrida dos ratos, de empreender, de como lidar com a grana. Aquilo me deu um negócio, cara, eu senti um desejo enorme ali de empreender. Então, uma leitura simples, mas atual, né? Ela é atemporal. Acho que quem lê esse livro hoje, as pessoas mais jovens que fizeram a leitura, vão entender o que eu estou falando. E naquele momento foi muito importante para mim. Então, fazendo essa leitura, eu senti o desejo ali de empreender, de dar passos ali. E foi feita uma transição de fato. E a partir dali eu começo a empreender, já empreendo há mais de 20 anos. Mas sou muito grato por ter passado 10 anos ali como CLT. Acho que me trouxe uma bagagem gigantesca, né? E eu empreendia vendendo dinheiro do banqueiro e vendendo seguros. Eu era já um belíssimo vendedor, hein, meu? Cara de pau. Não vendia... Era meio ali... confesso que naquela época ainda tinha muito daquela... Faz para me ajudar, né? Aquela cultura, às vezes, que quando a gente está ali no banco... Apesar que os treinamentos dos bancos são feitos para você vender corretamente. Pelo menos até são muito, muito bons mesmo. Os treinadores são ótimos. Só que quando você chega ali no game, no jogo, na agência, depois de um mês, tudo aquilo fica lá no treinamento. Porque quando você chega na agência, a estrutura comercial, eu acho que o diretor é pressionado, ele bate no gerente geral lá, que bate, quando vê, tá todo mundo falando, meu irmão, debaixo da conta garantida, vai lá um negocinho e... O skin the game é diferente, né? Então, tinha isso... E fazendo essa transição, eu fui fazer a mesma coisa fora, fui vender dinheiro e vender seguro. Abri uma factoring e comecei a fazer consultoria para clientes que levavam suas proteções financeiras para o exterior. O que para mim foi muito interessante, porque eu entrei no mercado em que eu trabalhava o público alta renda. Então, desde do meu início ali empreendendo, eu entrei num público interessante de se trabalhar, com poder aquisitivo, né? Porque uma pessoa que... Hoje já é assim, mas imagina há mais de 20 anos, quando a internet ainda era um negócio menos utilizado, o acesso às companhias, a informação era menor. Imagina as pessoas levarem o dinheiro para o exterior. Então, a gente influenciava as pessoas. E isso exigia também de nós muito se vender. Porque eu falo muito para as pessoas que estão fazendo uma transição de carreira, que elas se acostumam a defender uma marca. Então, a pessoa que é acostumada lá com uma marca, ela sai quase assim... A pessoa era quase aquele executivo. Você não é o seu sobrenome, você é o sobrenome daquela companhia. Você depende daquela companhia para aparecer na frente de alguém, ser alguém. Cara, não. Então, a gente treina muito esse negócio da marca chamada você. Nós somos uma marca. O Arthur é uma marca, o Jorge é uma marca, né? Eles carregam a Lufema... com um trabalho genial, fantástico que eu tenho acompanhado. E no final do dia, todos nós somos uma marca. Então, a gente treina muito para os profissionais. Pô, você não pode ser aquela marca. Você é você, cara. As pessoas compram você, né? Senta numa mesa, estuda, olha nos olhos e fala a verdade, e as pessoas vão comprar você. Você não depende daquele nome grande do banco para vender alguma coisa. Então, trazer isso também, esse nível de confiança, para que as pessoas entendam. Quando elas fazem desse jeito, dá certo assim, as pessoas te compram. Você sabe que quando eu trago um co-host no episódio, é que a pessoa tem autoridade. Agora, quando eu trago dois, é sinal que eu gosto muito. Então aqui eu já vou passar a bola, você já tá de casa, né? Fica à vontade. Queria fazer uma pergunta para ele. Você falou que você se considera um bom vendedor, eu considero você um bom vendedor também. O que você acha naquela época, lá atrás, quando você fez a transição de carreira?
Qual característica que você tinha, que você aprendeu no banco e que foi determinante para ser um bom vendedor? E qual aquela que é tua? Porque às vezes tem aquela característica que é nossa, né? Que a gente carrega. Sim. No banco, eu acho que aprender a lidar com a entrega. Porque tem muita gente que abre o mês colocando números, mas fecha o mês muito aquém. Então eu aprendi a ser um profissional de alta performance. Falei, cara, eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu coloquei no papel. E no banco eu sempre tive as minhas entregas, sempre ganhei prêmio e continuei assim depois. Então eu acho que o profissional de venda entender que uma meta, um número, mesmo quando ele ajusta ali com o líder dele, não é algo que pode ser jogado, lançado, bater, não bateu. No final do dia, quem vai se dar mal é ele se não bater as metas, né? Então é algo que tem que ser ali, um compromisso que ele tem que buscar com unhas e dentes, e se não aconteceu, e se não buscou, né? Continuar com otimismo e esperança. Até aquele livro do Daniel Kahneman fala sobre isso, né? Sobre os vendedores, porque os que dão certo, aqueles que têm uma de otimismo e esperança, e olhar, em vez de olhar para si como um derrotado, não, olhar, cara, o que eu posso fazer para melhorar? Então você pode passar um mês ruim, outro mês ruim, mas você tem que entender que existem processos a ser ajustados. E a capacidade que você tem de olhar para isso de uma forma positiva e ajustar no caminho é que vai fazer a diferença para que a gente seja sempre um profissional de alta performance. Outra coisa que o banco me deu, que eu acho importante, é a disciplina de fazer diariamente o que precisa ser feito, não é? Então, seguir aquilo. Tem muitos profissionais que você olha ali, nós temos até uma planilha que chama 74 pontos. É uma planilha que a gente traz do MDRT, que é uma mesa que chama $1 Million Round Table, que reúne os principais planejadores do mundo. Acontece uma vez por ano, esse ano foi em Miami. E eles trouxeram, aprendi com essa planilha lá. Diariamente, você tem que fazer 74 pontos. Então, por exemplo, tem várias formas de pontuar. Você pode pontuar fazendo chamada telefônica, você pode pontuar conversando com o cliente, você pode pontuar realizando uma venda. Pra você ter uma ideia, realizar uma venda é o que mais vale ponto, vale 5 pontos. Só que tem mais uma coisa que vale 5 pontos, que é pegar a recomendação. Então, no conceito de venda, mais importante, ou tão importante quanto uma venda, porque às vezes eu posso não vender para você, Jorge. Mas se você gostou do meu trabalho, pode ser que tenha alguma coisa te limitando naquele momento a comprar. Mas você é um cara bem posicionado, um empresário, e você anda com pessoas assim. Então não é porque você não comprou que eu não posso sentar com o Gabriel, com o Arthur, eles podem comprar de mim. Então pegar a recomendação, então essas coisas são temas que eu aprendi fortemente disso. E eu acho que o que é meu... Só um parênteses nisso. Você acha então que essa referência qualificada muda o jogo do vendedor? Muda, com certeza, né? Sempre quando eu chego em alguém para falar, eu te conheço, né? Aí fico mais à vontade. Poderia estar falando com alguém que eu não conheço. Conheço bem o Arthur, já conheço o Gabriel. Quando eu chego por vocês são pessoas do bem. São pessoas bem posicionadas. Então, provavelmente, vocês andam com pessoas assim, né? E eu também usava outra questão que era assim, Jorge, mas eu não quero falar, porque eu já cheguei a pedir recomendação e um cara me dá 20. E eu sabia que não ia falar com aqueles 20. Eu não tinha tempo, né? E eu falei, Jorge, você pode até me dar os 20, mas é o seguinte, o que eu faço transforma a vida das pessoas, na minha opinião. E você concorda com isso, por isso que eu estou te pedindo a recomendação, você já me disse que concorda. Eu usava isso muito também na questão da proteção familiar, do seguro de vida, né? Porque se proteger a tua família, aí eu vou usar aqui o Arthur nessa, melhor do que você, porque agora ele vai ser pai, né? Se proteger o Arthur, se for importante proteger você, a esposa e o filho que está chegando, porque te preocupa, né? Porque tá na mão de Deus se a gente vai viver mais 10 dias, mais 1 hora, 10 dias, ou mais 50 anos. Então a única forma da gente conseguir se fazer presente financeiramente na vida da nossa família, se a gente morrer, é deixando uma apólice, né? Então, inclusive tem uma cartinha de um filho que escreve lá na faculdade, depois eu conto para vocês, de que ele não se lembra direito do rosto do pai dele. Mas esse canudo que ele ergue agora, tem muito do pai dele que lembrou dele deixando um legado, e a mãe dele pôde criar ele, educar, e agora ele ergueu o canudo falando o nome do pai. Então, já fica isso aí pra gente conversar depois. Dá o contrato aí. Você pode dar o contrato. Mas é isso. Então,
todas essas questões para mim são importantes. Eu perdi o fio do que você estava perguntando, só para Você respondeu. Aí a segunda característica que eu tinha perguntado é o que o Emerson trouxe dele, pessoal dele, para ser um bom vendedor. Meu, cara, eu acho que é empatia. É sempre me colocar no lugar do outro. Confesso que o exagero disso me deixou um vendedor agora meio mole. Mas eu já posso ser esse vendedor mole. Porque às vezes não dá para ser tão assim no fechamento. Não vou ser hipócrita aqui, tá? Um vendedor, ele... Uau, uau, uau. Então hoje eu também... eu acho que eu sou um bom vendedor. Já tive mais com o dedo na água, efetivamente na venda. Hoje eu faço esporte, mas eu sempre estou vendendo. Não na ponta vendendo o produto, mas me vendendo situações, vendendo negócios, pela posição, né? Você percebe que com o tempo o nosso drive de venda ele vai muito mais para um relacionamento e enxergar a objeção como uma rota do que como um problema, porque, Emerson, eu odiava consórcio, mas eu odiava com um O maiúsculo, porque eu tomei um pau de 25 mil reais. Até que um dia eu tava tranquilo no Ibirapuera ouvindo meus podcasts, encontrei um amigo da Moca, gente boa, tatuadão, bonitão, abraçou. E aí, irmão, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Como estão as coisas? Pô, cara, tá maravilhosa. Deus tá abençoando, inclusive a minha empresa aqui perto. Eu vou lá tomar um café. Vai ser uma empresa de consórcio, alavancagem patrimonial. Ele foi embora, eu falei, Deus me livre e guarde. Tô longe desses caras. Esse bonitão não era eu, né? Ele falou bonitão. Ah, tá. Era o Arthur? Ah, tá bom. Emerson, passou um mês. Eu entrei num grupo de network onde nós estamos juntos e graças a Deus tem mudado a minha vida. Ele me mandou uma mensagem. Gá, vai ter um jantar de networking, pessoas maravilhosas, conexões, bora. E eu comecei a entender exatamente isso que você falou. A venda mais agressiva, a venda mais consultiva. Eu acredito que com o passar do tempo, nós observamos as objeções como caminhos. E aqui eu quero passar para o rei das objeções, a pessoa que sabe criar boas estratégias de vendas. Arthur, você na Lufema, qual é? Porque aqui o rosto do Jorge já está conhecido, né? Mas qual é o seu papel na Lufema, o seu diferencial e como que você lida com as objeções? Porque deixou de ser um podcast e já virou um masterclass para você, tá? Isso aqui foi uma aula até agora. Eu tô aqui tudo anotando mentalmente. Eu vou querer rever várias vezes esse bate-papo. Hoje, na Lufema, como sócio fundador, vendas é a nossa essência. Já vendeu hoje? Hoje ainda não, mas... Mentira, tô vendendo o tempo todo. E falando um pouco do que o Emerson comentou, a venda muda um pouco de posição, mas treinar pessoas é vender todos os dias. Perfeito. Então hoje você na tua posição, hoje a gente na Lufema também, tendo vendedores, tendo pessoas abaixo, formando equipe, a venda também não é só para o consumidor final. Mas a gente tem que vender todo dia para a equipe, a gente tem que vender todo dia para nossa família. Minha esposa tá grávida, eu tenho que vender para ela todo dia do porquê que eu chego tarde em casa, do porquê que a gente faz jantares, do porquê que a gente faz encontros, do porquê que eu tô indo viajar para Rio Preto, porque eu tô indo para lá, para cá, o Jorge indo para Rondônia. Então a gente tem que vender o tempo todo a nossa ideia, a nossa filosofia, e aí junto com a venda tem que vir a entrega, tem que vir o resultado. E a gente está colhendo muito fruto já, né, do nosso trabalho, a gente está tendo resultado, inclusive o Jorge sendo reconhecido, eu sendo reconhecido, a Lufema sendo reconhecida pelo resultado que a gente está tendo, mas vendas é todo dia. E a questão da tua pergunta da objeção, quando o cliente tem objeção principalmente, você está num bom caminho de venda. Quando você não pega nenhuma objeção do cliente é porque você não conseguiu ser atrativo, você não conseguiu plantar aquela sementinha do interesse. E aí, quando alguém está te trazendo uma objeção, uma baita oportunidade para você, mais uma vez, explicar o teu produto, explicar o teu serviço, mostrar como você transforma isso na vida da pessoa e aí, de fato, ir para uma venda, de fato, ir para um fechamento. Ótimo. Emerson, você comentou no nosso alinhamento para o episódio, que para mim é um dos grandes diferenciais para a gente chegar aqui de forma intencional, que isso saltou os olhos. Te mostra que é possível empreender dentro dos valores subjetivos de cada ser humano. Como foi desenvolver esse modelo mental? Foi gratificante, porque empreender é um desafio, né? A gente está
A gente está num país de terceiro mundo, tem muitas pesquisas que falam sobre empreendimento, sobre empreender, e infelizmente elas não são as melhores. Eu acho que menos aí de 4% empreendem e muitas pessoas têm dificuldade no empreender, né? Se a gente pegar como um todo. Só pegar pesquisas, a gente vai observar. Acho que porque as pessoas às vezes não se preparam. Mas a gente percebe um crescimento desse empreender, né? Desse empreender no Brasil. Ver cada vez mais as pessoas sendo estimuladas a isso, né? Acho muito legal isso, muito bacana. E quando você empreende dentro de valores, né? Dentro de propósito, dentro daquilo que você acredita, as coisas ficam mais simples, né? Não digo que fique mais fácil, mas elas ficam mais simples. Então, não digo que a gente não começa pelo dinheiro. Quando eu comecei a empreender, era pelo dinheiro. Eu não tinha esse nível de maturidade. Não sou tão maduro que nem o Jorge assim, não. Nem o Arthur. Né? Que nem o Jorge. Só. Porque com a idade deles eu estava começando a empreender ali, né? Mas assim, tinha uma ambição, um desejo assim, cara, de transformar a vida. Eu já tinha filha, eu fui pai jovem, né? Esses caras apressado. Meu pai ficou doente cedo, com 30 anos. Meu pai teve esquizofrenia, então era uma família simples. Então, quando você vem de uma família assim, né? Um pouco com essas dificuldades. E minha mãe até hoje ainda se cuida de depressão, porque uma esposa... imagina agora, né? A gente... Com 30 anos, casado, a gente tem esquizofrenia. Nossa esposa com 3 filhos e tem que cuidar da família. Então para a esposa e as mulheres da antiga eram guerreiras. As mulheres hoje são meio danadas. Se não tiver espiritualidade, tem umas que puxam o carro, né? Mas, infelizmente, minha mãe segurou a bronca, passou por tudo isso, mas a gente viu muita coisa, né? Então, mas não é só eu, meu irmão também, minha irmã, todos empreendedores então tinha o desejo ali forte de empreender e transformar a vida da família, a vida da minha filha. Então, tudo isso foi muito importante para que tudo isso acontecesse, né? Essa ambição, esse desejo de transformar. E dentro dos valores corretos, porque isso os nossos pais trouxeram para a gente, né? Para que tudo acontecesse da melhor forma possível. E Deus foi abençoando também, né? A gente dá um passo, as coisas acontecem, isso a gente fez. Né? A gente deu os passos que precisavam ser dados ali e as coisas foram acontecendo, uma construção mesmo no empreender, que veio ali de início com a nossa empresa de fomento. Eu tive uma factory por 14 anos, em paralelo ali, distribuindo soluções, né, que eu comentei aqui, que eram no mercado internacional, que me deu a amplitude de conhecer muita gente interessante, Arthur, nessa entrada. E aí, engraçado, né? E a gente ia ganhando dinheiro, eu ia jogando para a factory. Quando eu vi os meus próprios consultores, que naquela época queriam alavancar alguma coisa, descontava dinheiro na factory. E quando eu vi os meus ex-colegas do banco, queriam sair do banco e falou: o que você está fazendo? Porque aí eu tinha comprado um carro melhor, Jorgito, um relógio, eu aparecia lá todo, né, meu? Eu pegava já comecei a fazer a minha primeira viagem internacional, pegava uma Montblanc ali, e vendedor é danado, né? Perfume de Nova York. Esses aí vê depois, mas mas os caras te vendo um carro melhor, com uma caneta Montblanc, que não sei o que lá, o que esse baixinho tá fazendo, né? Deixa eu ver, gente. E aí é aquela coisa, não pergunto o que eu tô fazendo, né? E aí eu fui influenciando muitos colegas que eram bancários também a tomar uma decisão. Então eu fui construindo uma equipe bacana ali de profissionais que faziam aquilo que eu fazia, que era influenciar outras pessoas a proteger, muito voltado ao seguro de vida. Né? A equipe foi crescendo bacana, bem dentro de valores legais. Você vê sempre com valores, Gabriel, de proteção, E quando a gente fala dessas coisas, a gente vai falar hoje aqui, provavelmente vamos passar por consórcio, alavancagem patrimonial, financeira, que é um tema que está em voga, um tema dos mais importantes no planejamento financeiro, que é ajudar as pessoas a alavancarem ao menor custo possível, né? Essa é a nossa função. Você quer tomar uma boa dívida, eu vou te ajudar a colocar o menor custo. Esses caras sabem fazer isso muito bem. Mas todas essas soluções financeiras, inclusive o seguro de vida, os investimentos, nossa empresa ela passa por tudo isso, eles têm função social importantíssima. Porque um dos principais problemas da nossa sociedade hoje está ligado à educação, de forma geral. Educação financeira, cara, se agrava mais ainda. E tem um gráfico do IBGE que mostra
é que 60 e poucos por cento das pessoas, 65, tô virando muito, vai ficar mais para cá, 65% das pessoas não vão conseguir chegar na terceira idade e ter dinheiro para se sustentar. Aí 26% ele mostra lá que vão morrer, tem 4% que vão, beleza, que vão se pagar, e 1% que vão ficar rico. 4% da população ela tem uma projeção preditiva de, na terceira idade, se manter. Se manter. 1% É o topo da cadeia que ficam de fato, né? É um número mais assim, olhando para o topo da cadeia, é pequeno, mas o que me assusta é a base, né? É de fato uma pirâmide com a base no Brasil é gigantesca. Você pegar países evoluídos, essa composição é diferente, já não é um triângulo, né? Você pega uma classe média maior, então a pobreza é gigantesca. Então, por que eu falo sobre isso? Porque educação financeira é um dos principais problemas, mas não é o dinheiro pelo dinheiro. Então, a nossa função aqui, a minha, do Arthur, do Jorge, Gabriel, ela é importante demais porque a gente pode contribuir muito educando e levando boas soluções para que as pessoas direcionem o dinheiro que elas ganham para um lugar onde elas formem patrimônio. No sentido de lá na frente ter tranquilidade, né? Você vê muitas pessoas adoecendo. Acredito fielmente que por falta de valores, espiritualidade, esse berço de não ter isso, então as pessoas, né? Muito medo, a cabeça pirando. Mas, vindo aqui para as coisas do mundo, e elas existem, né? Nós estamos no mundo, por tudo isso provocado, porque as pessoas não sabem lidar com a grana, um excesso de consumo. Então, às vezes tem um bom boleto lá, às vezes tem uma boa proteção, fica só na pizza, na cerveja. Então, o grande Brasil é perigoso demais. Tem muita gente que precisa ser transformada, muita gente que precisa ser trabalhada, e a gente pode contribuir para que elas possam aprender a ganhar dinheiro. Primeiro ponto. Vou aproveitar aqui e fazer um bate-bola entre os feras dessa parte da alavancagem patrimonial. O Emerson ele me criou uma introdução maravilhosa sobre o famoso boleto do futuro. Vocês poderiam explicar para os nossos espectadores, espectadoras, o que é esse boleto do futuro? Eu gosto de usar o nome boleto do bem, porque ele tem dois significados. Do bem material que você vai atingir lá na frente e do bem que vai te fazer o bem para o teu futuro. Então eu gosto muito dessa nomenclatura porque a gente consegue levar o tempo como uma característica desse pagamento mensal aí do boleto. E fora que ele gera uma disciplina também, né? Porque como ele é um acúmulo de capital, quanto mais o tempo passa, mais fácil vai ficando você pagar aquele boleto todo dia 10. Eu confesso que chega alguns meses que eu me incomodo em pagar o meu consórcio. Gera um incômodo, né? Você precisa se movimentar, o movimento gera incômodo. E com o passar do tempo, isso vai ficando mais fácil, você vai entendendo por que você está fazendo e cria de fato uma disciplina. Acho que a gente herda um pouco também dos nossos pais, da nossa família, a nossa relação com o dinheiro, né, Emerson? Muitas vezes a gente vem de uma família pobre, escassa, com dificuldades, e a gente acaba herdando esse modelo mental também, né? Com certeza, herda a falta de estrutura. Muitas famílias vieram sem, né, essa filosofia. Os judeus têm eles passam isso de geração em geração. Mas a maioria das nossas famílias que não tem essa criação não vem com essa educação financeira. A gente vive um modelo ali só de consumo imediato, muita festa, não sei o que lá, e não separa direito lá o dinheiro do futuro. E ele é importante demais, né? E essas soluções que a gente leva, elas são meios para isso. Então, tem muita questão emocional envolvida aí, né? Que a gente tem que treinar as pessoas, tem que lidar, tem que falar, para que as pessoas controlem um pouco o curto prazo, entendam, né? A gente, quando a gente... vou jogar aqui para eu voltar para o consórcio, quando a gente atende as pessoas, a gente não percebe ali... mas as pessoas querem ouvir uma mágica, né? Como assim? Querem o negócio para 2 meses, 3 meses? Calma, respira, né? As coisas demoram um pouco mais. E eu não vou te contar uma falácia. Você quer fazer um negócio de verdade? Tem um tempo para que as coisas aconteçam. É um pouco da cultura, sim. Cultura do brasileiro, do latino, muito emocional, né? Muito rápido. Que a gente tem que trabalhar todos os dias. As pessoas têm que entender que tem uma curva para que essas conquistas aconteçam. Exatamente. Exceto se eles forem aí, né? Um Messi do marketing digital ou do futebol, não sei o que lá, as pessoas conquistam muito rápido. A gente sabe que não é a maioria, né? A maior parte dos brasileiros tem dinheiro para viver pro resto da vida, se parar de trabalhar, desde que morra no dia seguinte. E a gente encara isso não só com um cliente que tem uma renda baixa, tá? A gente atende médico ali que ganha 80, 90, 100 mil reais por mês que não tem casa própria. Ele gasta tudo no mês.
Existe um ponto para nós conversarmos daqui a pouco, é como a espiritualidade ela influencia a nossa tomada de decisão. Só que nesse momento eu preciso fazer algo que a dona Márcia me ensinou, Emerson, que é dar honra a quem merece honra. Existe um estudo no Google chamado Projeto Aristóteles. Eles fizeram várias pessoas, vários executivos, e eles entenderam que o todo é maior que a soma das partes. Se nós tivermos a pessoa certa no lugar certo, a chance do florescimento humano, entrar em flow é muito grande. E aqui eu quero agradecer os apoiadores do Papo de Progresso. Eles, é claro, a Lufema, Consórcio de Investimentos, estão com a gente de ponta a ponta, trazendo vários diferenciais, trazendo valor agregado com pessoas maravilhosas como o Emerson. Quero agradecer a Polaris Turismo, eles estão com um projeto maravilhoso para Roma. Daqui a pouco nós vamos conversar também com o outro Emerson, o Xará, explicando esse projeto maravilhoso. Vou deixar aqui linkado para você na descrição. Ela, para mim, é uma psicóloga diferenciada, é a minha psicóloga. Tá com a gente, né, Jorge, num projeto maravilhoso. Eu não sei quando esse conteúdo chegará para você, mas nós teremos um projeto para 60 empresários pensar, sentir e agir. Um convite para entender o ser humano da sua maneira biopsicossocial. Vai ser demais, né, Jorge? Vai ser incrível. A Vânia tá fazendo um trabalho muito legal com empreendedores, né? Porque é um caminho solitário, né? E às vezes a gente não tem um suporte profissional. E a Polaris é lá no Tatuapé, tá? No Tatuapé? Olha, vou conhecer. Gostei aí já. A Polaris é o Belxará, né? É o Xará. É o Xará e a Vânia Positiva. Gostei desse nome, Positiva. A Vânia Positiva é gente boa. Agora, quando ela vira a Vânia Albuquerque, Jesus! É a hora que ela organiza o círculo de confiança, fala o que precisa falar. É a minha psicóloga. Eu tô no autoconhecimento há pelo menos 15 anos. Ela tem me ajudado muito, como filho de mãe solo, a aceitar a nota 10, mas honrar a nota 2. Porque às vezes a gente precisa preencher, né? Com os títulos, com as validações externas, o buraco existencial que às vezes temos internamente, né? E ela vai fazer um círculo de confiança dia 9, né? Para empreendedores. Nós vamos fazer um evento online, uma troca ali em grupo de cura individual, a gente costuma falar, né? Para empreendedores. Então vai ser um movimento legal. Também os clientes da KG vai ter oportunidade. Eu vou mandar lá no grupo na segunda-feira. Às 20h20, dia 9. E aí, esse papel, essa turma que cuida da mente, né? Um papel importante. A gente está falando agora, né? De questões emocionais. Tudo passa por aí, né? Espiritual, emocional. Fortalecer isso sempre é importante demais. Dando continuidade aqui no bloco das pessoas maravilhosas que estão no meu caderninho de oração, o Antônio Azarias e todo o time de Excelência Contábil, eles me aturam há 15 anos, desde quando eu era gerente de gestão em uma das maiores agências de modelos do Brasil. O Antônio me ajudou a integralizar a minha empresa. Quando eu fiquei doido e quis empreender, eu tive uma treta uma vez, Emerson. Eu chamo de teimosia temperada. Aquela pessoa impulsiva, que quer fazer do jeito, que vai pra cima, não sei se você conhece alguém assim, que mete a cara nos grupos de networking. Aí tem uma diretora maravilhosa, falou: Gá, você gosta de um italiano, não gosto? Vamos. Nós vamos ali na rua Teodoro Sampaio, no seu preferido. E pediu o nhoque. Eu falei: ixi, lá vem bomba. Ela falou: você percebe que você tá querendo fazer tudo do seu jeito? Falei: percebi, então tá na hora de você ter a sua empresa. E foi um grande aprendizado que eu tive. De lá pra cá, o Antônio tem me ajudado. A Excelência Contábil tem um modelo mental de uma contabilidade consultiva. Deixa um abraço pra eles. E a rua mais movimentada do mundo, Arthur, você sabe qual é? A internet. Internet. Se você quiser uma estratégia digital, o brabo, Felipe Rocha, meu amigo, pessoa assim extraordinária, é um grande apoiador no Papo de Progresso. E esse apoiador que está chegando, eu tô como embaixador deles, tem uma história muito interessante, porque eu conheci essa empresa em um evento de network intermediado por esse grande amigo que é o Jorge. A Dom Nexo está chegando para revolucionar a sua gestão de tempo, de relacionamentos. Nos acompanhe, já segue no Instagram, Dom Software. Eles têm uma experiência de 30 anos. Se você é profissional da área de investimentos, se você é advogado, se você é um profissional liberal, se você tem muitas reuniões 1-a-1, como é o meu caso, vem coisa boa por aí. E aqui eu quero deixar meu grande abraço a todas essas empresas e pessoas maravilhosas, honrando a filosofia que tem me trazido até aqui, que é o progresso, Jorge. Nosso progresso para benefício de muitos. Eu adoro essa filosofia. Para mim faz sentido. Eu gosto. Eu fico muito emocionado porque tem uma reflexão do Tony Robbins que quando falaram,
Falei, poxa, será que é mais um buzzword? Eu aprendi ela com o Rony da Reserva. A gente trabalhou muito tempo com a Reserva, nessa agência de modelo que eu tava. Ele fala assim, você vai ser reconhecido em público pelo que você faz sozinho durante anos sem ninguém ver. E durante 5 anos, Arthur, eu não tinha nenhum apoio. Muitas lives que eu fazia no Instagram, muitos vídeos que eu publicava, às vezes nem os próprios familiares davam um retorno, assisti, compartilhei, comentei. E esse ano eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo. Eu fiz uma oração para Deus, às vezes a gente quer ser Deus, né? Falei assim, tá na hora de você começar a agir, fazer a sua parte. Porque não tá dando certo. Foi aí que eu conheci o conceito Avodá, que nós conseguimos olhar para o nosso trabalho como um ato de servir e não só pagar boletos, que é importante. E graças a Deus, algumas conexões começaram a surgir, como é o caso do Arthur, como é o caso do Jorge, como é o caso do Matheus, o Igor e todo o time da Alufema. A Alufema tem sido um grande divisor de águas na minha vida. Tiveram 7 jantares, eu já estou em 8, que eu já estou no de setembro, já estou no de outubro. E é humildade para aprender, aprendo muito com eles. E aqui eu quero trazer uma pergunta para vocês 3. Como que a espiritualidade influencia na tomada de decisão profissional na sua vida? Quem começa com essa pergunta fácil? Essa pergunta fácil foi pro Emerson, pra você. A minha esposa, a Estela, ela é uma pessoa muito apegada a Deus, ela me ensina muito. E parecido com você, eu também tento controlar as coisas, né? E ela sempre me falou assim, cara, olha só, enquanto você tentar controlar e achar que você é grande, você vai ter mais dificuldade. Entrega. Saiba que está fazendo o teu melhor, mas entrega. E eu lembro o dia que eu comecei esse movimento de entregar, sabe? De confiar. De agir, mas também de confiar. E as coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a dar certo. Eu tenho alguns episódios de algumas situações de jejum que são coisas inexplicáveis que já aconteceram. Então, eu acho que não só na parte profissional, mas a vida como um todo, né? Se a gente não tiver apegado a algo maior, nada faz sentido, né? Nem o dinheiro, nem o status, talvez, que você possa ter. Eu acho que tudo perde o sentido. Eu acho que é a base de tudo. Muito bom. Muito bom. E aí, Arthur? Ninguém fique com ciúmes não, tá? Mas o cara lá de cima, ele gosta um pouquinho mais aqui de mim. Eu sou um cara que pouco viveu isso a vida inteira. Eu fui católico, porque quando criança fui batizado na igreja católica, mas nunca pratiquei, nunca fui na igreja. Aí tive um amigo que me chamou uma vez para ir para Romaria. Fui de São Paulo até Aparecida durante 5 anos seguidos, mas nunca tinha sentido nada tão grandioso, tão especial. E essa procura era um buraco, era uma lacuna que eu tinha na vida, de buscar realmente escutar Deus, ficar mais íntimo de Deus. E é algo muito recente que eu estou vivenciando, que eu estou vivendo, inclusive eu e minha esposa nos batizamos recentemente. E falo muito que o ambiente que a gente vive nos proporciona a viver novas experiências e ter novos olhares. Então, conhecer o Emerson me levou para esse caminho. O meu sócio ter se batizado também me levou para esse caminho. Então, confio muito, é o que o Jorge falou, né? Eu falo que Deus é o nosso Deus do impossível. O possível a gente tem que fazer. Então, o possível eu faço todos os dias e entrego na mão dele para abençoar um pouquinho a mais ali. Será que sobrou alguma coisa para falar? Não, eu só tenho que agradecer, né? Eu agradeço todos os dias, né? Pelo amor, pela graça, pela misericórdia, porque Deus trabalhou na minha vida sempre, mesmo sem eu perceber. Aqui fora está minha esposa, que já é uma bênção de Deus na minha vida, que foi enviado lá atrás, não tenho dúvida. Através da minha esposa eu transformei muito como homem, tenho 2 filhas, então fui evoluindo muito durante essas décadas. Só que assim, apesar de também sou católico de batismo, sempre frequentei as missas, mas não tinha muita lucidez, não tinha muito entendimento, não tinha aquela profundidade e mesmo assim eu cresci profissionalmente. Teve os perrengues, tem passagens duras, mas eu cresci. A minha curva ela é positiva, né? Parece aquele gráfico
Tem as quedas, mas você tá aqui, você termina aqui, mesmo com os... Só que faltava algo, né? Um sentimento que eu não sabia o que era, e de uns 6 anos para cá, me aprofundando mais na Bíblia, me encontrando com pessoas que falavam em nome de Deus, fui adquirindo mais conhecimento, mas principalmente fui sentindo coisas diferentes, né? Fui entender melhor um pouco mais sobre o Espírito Santo e tudo aquilo que me trazia, né? Toda aquela paz que me trazia e completava tudo aquilo que eu fazia. Porque eu sempre acordei, Gabriel, cedo. Eu sou um cara que há 20 e pouco, faço esporte desde os 7, né? Porque eu falei que joguei bola, comecei cedo. Há 25 anos eu já acordo 6 horas da manhã para treinar. Treino, 6 horas da manhã eu tô na porta da academia. Então isso que a turma fala agora, não sei o que, eu já faço há 25 anos. Então, banho gelado também? Não, banho gelado nem tanto, de vez em quando, só no, mas nem tudo isso, né? Tem umas coisas que dá um desconto, né? Mas tá bom, acho que também treina. Mas já faço isso há 25 anos, gosto de acordar cedo. Mas assim, eu acordava e ia pra academia. Quando eu me conectei hoje, antes de ir pra academia, eu tenho que ter meu momento ali de reflexão, de oração, escutar e ler. Eu converso com a minha esposa sobre isso. Amor, tá escrito tanta coisa aí que eu não percebia. Cara, que eu tenho conversado com pessoas que entendem mais do que eu da palavra, e a gente se reúne para falar. Hoje eu frequento a Nova Batista, lá no Tatuapé, tenho ido o pastor Júlio. Ainda vou conversar muito com o padre Marcelo, que é um cara que eu admiro. Inclusive fez as bodas de ouro da minha sogra. E, claro, tem olhares distintos, né? Mas me conectei muito com a palavra, com a espiritualidade. E fazendo a leitura da Bíblia diariamente, eu fui entendendo muitas coisas que antes eu não tinha lucidez ali sobre aquilo, né? Então, é engraçado como tudo isso me trouxe sempre um filtro gigantesco nas minhas tomadas de decisões. E de 6 anos para cá, esses filtros, tudo aquilo que está ali escrito, né? Os valores que estão ali, tem transformado, tem feito coisas maravilhosas na minha vida, na vida da minha família, em como eu posso melhorar as coisas que eu falo dentro da minha casa, como eu posso agregar mais na vida de outras pessoas, não só com conhecimentos técnicos, aquilo que eu já trazia, mas com palavras que de fato abracem, que tragam coisas boas. Então eu me sinto hoje muito mais feliz do que em qualquer momento da minha vida, e eu acho que essa questão da espiritualidade é responsável por isso, né? Porque às vezes a gente está ali com um monte de viagem internacional com dinheiro, mas está faltando alguma coisa. E riqueza, mais do que nunca, é o sentimento, né? Então, para mim, espiritualidade é a base. Eu não consigo começar o dia sem isso hoje. Não me vejo fora desse contexto. Eu admiro muito pessoas que conseguem transferir aquilo que sabe. Eu lembro de um momento que o Caio Carneiro estava num papo, num podcast, e ele falou a diferença de significado, significância e delírio. Porque o significado é você ter um objetivo e ir atrás dele, buscar, cada um tem o seu significado. Só que a significância é eu pegar esse pedacinho que deu certo para mim e de repente envelopar num método, de repente levar para uma pessoa, de repente instruir. Provérbios fala que há sabedoria na multidão de conselhos, que é importante. Agora, o delírio é a pessoa saber o que precisa fazer e não faz. Já o Joel J, em um podcast com o David Leonardo, eles estavam conversando e o David falou assim: eu aprendi uma coisa em todos os meus projetos. A última linha do Excel, sabe qual é o nome dela? Milagre. Porque ele fez tantas coisas que ele falou, chegou nesse momento, se não for a mão de Deus, não vai. Aí eu quero fazer mais uma rodada aqui. Qual foi o milagre que vocês viveram em 2025? Aquele momento que você viu o marzão e falou, bem, que nem o Arthur falou, tudo bem, aqui é a minha parte, mas isso aqui eu preciso, ou um grande desafio, uma grande mudança de mentalidade, eu posso trazer isso no mestrado. Para mim, às vezes, é muito desafiador estar na FGV, vindo da onde eu vim, vindo de políticas públicas. Eu estudei numa faculdade que não é de alta prateleira, estudei na Uninove da Vila Maria, eu me comparo muito, porque você tem pessoas vindo de um Genan, com 3, 4 idiomas, trabalhando em grandes multinacionais. Então, vira e mexe, eu tenho essa questão de saber temperar a minha teimosia, que tem a ver com a minha impulsividade de Pedro,
porque eu prefiro um Pedro que sai do barco do que 11 medroso que fica e não tem história. Mas às vezes o meu milagre é honrar o que eu conquistei. E pra vocês em 2025? Pergunta tranquila pra você começar, Pois é, eu Jorge. tô pensando aqui. O meu tá fácil, hein? O seu tá. Meu Pode tá. começar, por favor, Tá então. fácil. Eu fico até feliz de saber já o que você vai Minha esposa falar. tá grávida, cara. Não tem bênção maior na vida, acredito eu. E a primeira filha vindo, Clarinha. E a gente tem tentado, desde do final do ano passado, a gravidez. Nós estamos juntos há mais de 10 anos, 12 anos mais ou menos, e a Bruna nunca tinha engravidado. E aí quando a gente, de fato, começou a tentar, a gente ficou com aquele receio, aquele medo de, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E foram alguns pedidos bem específicos mesmo, que a gente teve ali depois o resultado da gravidez. Ela fez, na semana, 2 testes de urina, né? Os 2 deram negativos. Na sexta-feira, ela inculcou que ela tinha uma depilação a laser. Ela falou assim, não sei, vou fazer o exame de sangue. Só que o exame não sai na hora. O exame de sangue demora de um dia para o outro. E aí ela acabou não indo fazer a depilação a laser. O resultado sai na sexta-feira à noite. Tá lá. Que ela estava grávida. Então acho que esse foi o maior milagre, assim, da vida esse ano. Da vida, né? Não só desse ano. E esse ano, Emerson, como que Deus impactou seus negócios, tomada de decisão? Teve alguma coisa que você gostaria de destacar? Os negócios têm... percebo a mão de Deus sempre, né? Na forma que a gente tem alcançado bons resultados com propósito, empreender com propósito, contribuir com muitas famílias. Mas é fora do mundo do... Eu só tô pensando aqui se eu posso falar. Para quando vai no ar esse podcast aqui, hein? Daqui uns 30 Liga pro dias. advogado. Uns 30? Mas qualquer coisa gravado, se 30, quiser, a gente então eu corta. posso falar, porque já... Isso só eu, minha esposa, minha mãe Que privilégio, hein? Uau. Senhores? e minha filha sabem, né? No Dia dos Pais agora, isso a gente não contou pra família ainda, mas eu vou contar em poucos dias, a gente tá esperando, porque no Dia dos Pais faz quanto tempo, Arthurzão? Lembra? Agora, Foi recente, né? Foi recente, 2 faz semanas, né? 2 semanas, né? A gente almoçou e minha filha sentou na mesa com a namorada mais jovem, filha mais jovem, mas que já não é tão jovem, tem 25 anos. É uma filha que está passando por um processo difícil já há uns 6 anos, né? A Tainá, se encontrando na vida, a gente trazendo os valores espirituais que lá atrás a gente teve, mas não tão enraizado para melhorar isso, mas com dificuldades emocionais. E o Deus que eu acredito hoje é o Deus da transformação, né? Às vezes ele traz o propósito de formas diferentes. E depois a gente entende. Hoje mais maduro eu já olho assim, né? E ela deu a notícia. Eu já tô nem que ela será mãe, é que eu serei avô. Então isso pra mim é vida, é Deus agindo, trazendo propósito. E confesso pra vocês, cara, é uma alegria tão grande. Já tô quase me apresentando como vô né? Eu não sei ainda se é menino ou menina, porque estamos fazendo os exames. Ontem a gente foi junto tirar um sangue lá. Mas um momento ímpar, né? Aos 51 anos, ser avô. E eu já estava reclamando, eu senti alguma coisa assim, porque eu já estava reclamando. Porque que acontece na minha idade? As meninas com 25, 30, cara, elas saem fora, Jorgito. Elas vão fazer as coisas dela. A Sheila de sábado tem salão de cabeleireiro. E eu, cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou um cara caseiro. Eu não sou um cara de ir pra bar com os amigos. Não sei, tem hora que você fala, tô sozinho, velho. Eu vou começar, eu falo, Sheila, volta logo, volta pra conversar, não sei o que lá. Eu já sentindo falta, as meninas cresceram, já aquela síndrome do ninho vazio, cara. E quando eu conversava com a turma, eu falava, cara, acho que tô mais perto de ser avô. E uma coisa que eu já não queria mais passar,
Porque quando as filhas crescem, cara, chega uma hora que você não quer saber mais de buffet de criança, de festa, cara. Tanto os colégios hoje fazem festa do Dia dos Pais e passou no primeiro ano e já tem festa. E eu estava sentindo falta disso, cara. Então junta todo esse sentimento que eu já estava síndrome do ninho vazio. E a filha ali, eu acho que tinha alguma coisa acontecer. Eu sentia que alguma coisa tinha acontecido na vida dela. Às vezes as coisas de Deus, elas, né? Nem sempre. Ele faz o certo de formas diferentes, né? A gente às vezes não entende. A multiforme graça dele, né? É. O tempo das coisas. Então eu encaro isso como um milagre. Eu sinto transformação dentro da minha casa, da minha família. E essa criança trazendo muita coisa boa para nós. Então isso para mim é o que marca, tá registrado aí, que fique. Então esse podcast vai ser legal porque eu vou ter filmado essa fala. Já manda um recado pra tua filha, né? Família. Já deixa um recado aí pra ela. Então já deixarei. Tainá, pra cá, né? Eu tô olhando pra televisão, meu Deus do céu. Tainá, amada filha, feliz demais com tudo isso. Nossa família cresce. Até me emociono. Mas é um momento maravilhoso. Me sinto muito feliz nesse momento de ser avô. Não tenho dúvida que a gente vai ter aí dias maravilhosos para brincar junto com essa criança que chega. Muito orgulho de você, viu? Beijo no coração. Uau. Parabéns. Muito legal. Ficou difícil, né? Cara, Tá na hora de fazer o teu também. Tá na hora. Eu aprendi recentemente, a gente que trabalha com dinheiro, a gente fala de riqueza, né? E eu descobri há pouco tempo o que é ser rico, né? Tem até algumas pesquisas do IBGE, né? Rico, super rico. Mas eu acho que ser rico é ter o suficiente. E eu tenho o suficiente, sabe? Eu tenho o suficiente. Eu tenho minha esposa, eu tenho a nossa casa. Eu sou feliz porque eu tenho o suficiente. E qualquer coisa que vier a mais, coisas materiais, ou qualquer troféu, qualquer reconhecimento, legal, mas eu já tenho o suficiente. Isso me faz muito feliz. Então eu me sinto uma pessoa completa hoje, cara. Acho que o milagre da minha vida hoje é esse. Minha esposa ter saúde, os meus pais, os meus sogros, meus irmãos. Eu tenho o suficiente. Não tem nada melhor que isso, né? Do que sentir que você já tem tudo que você precisa. Eu sinto isso hoje. E eu não tô falando de dinheiro nem de consórcio agora. Eu tenho. Mas também tá, porque o dinheiro e o consórcio proporciona isso. Esses dias eu fui almoçar num lugar legal, Emerson, com um amigo muito analítico. Mas ele é analítico do nível chato. E é por isso que ele é tão analítico e tão chato que ele é bem sucedido. A gente tava almoçando, trocando ideia. Ele falou: vocês estão alinhados nesse negócio de KG Club, né? É evento, é café da manhã, é jantar, e tem kart. Como que é isso? Eu falei: é um movimento de significância. É um movimento que nos ajuda a ir além. E eu sou fã do Simon Sinek, porque ele diz que as pessoas não compram o que a gente vende. Compra o porquê a gente vende. Então, aqui no Papo de Progresso, os nossos diferenciais: empreendedorismo, autoconhecimento, esse negócio intencional. E aqui a gente está num momento que é delicado pro host facilitador, aquele momento já dando tchau. Acho que esse papo tá tão bom que ele vai pedir uma segunda vez aí, se vocês quiserem. O que vocês desejam pro futuro? Uma mensagem de saideira, agradecendo ao Emerson a sua presença, agradecendo o Jorge, agradecendo o Arthur. Saideira de progresso. O que vocês desejam para o futuro? Uma mensagem para o futuro, um desejo para o futuro? Para o futuro, é tão bom ter esse sentimento de completude, né? Na verdade, eu desejo que eu não pense nele, que eu vivo o presente, sabe? Eu desejo estar íntegro aqui, olhando no olho dele, vendo ele se emocionar falando com a filha, vendo o Arthur emocionado porque a Clarinha tá chegando. Eu não espero nada do futuro, cara. Eu sou muito feliz no presente. Essa semana, Emerson, 2 grandes amigos que são referências para mim, principalmente estrutura de vendas e negócios. Eles comentaram que eles estão envelopando um projeto para levar essa mensagem para mais pessoas, que tem a ver com conhecimento, com método, com vendas. E eu tenho aprendido algo, porque o Brasil está passando por um momento de muita projeção e necessidade de conhecimento. Que se o sábio não fala, ele abre espaço para o idiota.
Então, o meu desejo para o futuro é que nós tenhamos coragem de transbordar na vida das pessoas igual a parábola do semeador e não enterrar, não guardar semente no bolso. É com você, meu amigo Arthur. Acho que você matou a charada do que eu ia falar também, que é de transbordar na vida das pessoas. E o transbordar é encher esse copinho aqui de água, e depois que ele acaba o limite dele, que vai transbordar. Então eu tenho que olhar para mim. Por isso que eu olho para o meu trabalho, olho para o meu pessoal, estou olhando muito para a espiritualidade, para eu querer e ser uma pessoa melhor para conseguir transbordar na vida de mais pessoas. E falando de bens materiais também, cara, quero atingir muita coisa no futuro, quero crescer muito. Hoje, nesse podcast, eu achei a justificativa do porquê que eu tenho que ter uma Porsche. Porque se eu tiver um carro melhor, eu consigo pegar as pessoas para trabalhar na minha equipe. Eu vou falar isso pra minha esposa, agora eu consigo. Faz um mês que ele tá tentando um bom motivo para comprar dessa Porsche. Todo dia ele inventa uma desculpa. Compra logo, cara. Agora eu achei a justificativa. Ó, eu te dou uma dica, tá? Depois que você comprar a Porsche, você aproveita pra trazer ela aqui. A gente grava um episódio, porque foi assim com o Daniel e com a Mabel. Eles vão ter um testamento de ideias. O James, olha, filho, sua mãe tava lá grávida. Não é verdade? É verdade. E você, Emerson? Essa Porsche vai me levar para dar uma volta aqui. Bora. Eu, em lugar, desejo continuar sentando em mesas como essa aqui, sendo convidado para podcast de alto nível. Agradecer vocês por essa oportunidade. Gabriel conduz aí de forma fantástica. Então, uma honra andar com vocês, tá? São pessoas de fato que eu admiro. E que essa amizade continue por muitos anos. E que a gente juntos aí, com essa soma de conhecimentos, a gente possa, aí já desejando, né? Transformar, contribuir para que muitas pessoas também consigam mudar suas vidas, né? Transformar a vida das pessoas. Levar mensagens de espiritualidade, mas também de conhecimento das coisas do mundo, como o Arthur disse, para que as pessoas possam transformar. Então, espalhar muito. Então, o que eu desejo é transformar o máximo possível, contribuir nesse processo de transformação o máximo possível na vida das pessoas. Que episódio, né? Maravilhoso, né? Eu adorei. Tô só com um amigo aqui na mesa. Foi incrível. Pra gente finalizar, Arthur, pra você, a pergunta clássica do episódio: o que é um bom papo de progresso? Bom papo de progresso é um papo que todo mundo sai com novos conhecimentos, novas ideias, uma nova sabedoria, que foi o bate-papo de hoje. E você, Jorge? Pô, mas todo episódio você me pergunta isso, eu já venho de 10, eu já venho em 11. Eu já não tenho mais o que falar, eu vou começar a repetir. Papo de progresso pra mim é estar numa mesa com amigos e escutar mais do que falar. Eu sempre aprendo. Cada episódio aqui eu aprendo um pouquinho. E o nosso grande convidado, Emerson, na sua jornada para você, que é um bom papo de progresso? É um papo onde a gente troca ideias, né? Troca ideias. Tem aquele ditado chinês, né? Que fala o seguinte: quando a gente se encontra e a gente troca o pão, né? Te dou um pão, Gabriel, você me dá outro pão, cada um sai com um pão. Mas quando a gente se reúne, né? E trocamos ideias, eu tinha uma ideia, você tinha uma, a gente sai cada um com 2 ideias. Então aqui hoje a gente saiu, trouxemos 4, a gente saiu vezes 2, 8. Então, isso é um papo de progresso. Então, sentar em mesas como essa me leva para um outro nível, me coloca em situações melhores, né? Tudo que eu escuto. Isso para mim é papo de progresso. Eu quero agradecer aqui esse encontro maravilhoso em oferecimento da Lufema. Deixar um abraço para Polaris Turismo, Vânia Positiva, Excelência Contábil, Felipe Rocha e, claro, Dom Nexo. E também trazer agradecimentos especiais, começando por esse estúdio maravilhoso, Olhar Cínico, meus amigos Eric e Mai, que fazem
a mágica nas edições. Gráfica Araújo, do meu querido Márcio, meu aluno no bilhar, tem aprendido muito comigo. MP Arts, o Márcio. Conheceu o Márcio, né, Jorge? Sim, trabalho maravilhoso. E a queridíssima Eiju, obrigado por trazer o cookie só pra mim, Ju. Não aceito dividir com ninguém. E aqui eu quero deixar pra você, espectador, um papo de progresso que eu aprendi com o professor Cortella. Será que você tem feito o seu melhor ou tem feito o seu possível? Infelizmente, em alguns momentos, nós caímos na síndrome do possível. Eu vou fazer, eu vou tentar. E eu quero deixar um haikai para você, que é uma pequena poesia. Se você não fizer por você, quem o fará? Se você só fizer por você, quem ganha com isso? Agora, se você fizer por você e ajudar o próximo, você vai cumprir a filosofia de vida do Papo de Progresso, que é qual, Jorge? Nosso progresso para benefício de muitos. Até mais e muito obrigado. Até a próxima!